Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Hoje temos muitas cores, foguetes, caveiras e CG. Está no ar mais um episódio de História Revista. Começando hoje com a capa rosa chiclete da Ação Games 43, setembro de 1993. O Mega Drive tem Rocket Knight Adventures, o Super Nintendo tem Wolfenstein, e lá na parte de baixo a possível primeira menção. Nintendo prepara um videogame de 64 bits. Isso é a parte boa da notícia, porque na outra tem o completo contrário. Rio e São Paulo vão sofrer primeiro com o lançamento, e depois o resto do país vai pagar o pato. O filme tem todos esses problemas, mas confesso que gostaria de ter visto no cinema esse. Não fiz isso e ainda deixei passar direto na época um livro que era o roteiro que tinha para vender na feira do livro por aqui. Que descanse em paz o Bob Hoskins. Em sua memória vamos com boas notícias de Mario e de Nintendo. Eles invadem a loja de todo o Brasil. E não é um exagero, a Playtronic começou a sua trajetória vendendo oficialmente os produtos da Nintendo. Ou melhor, correção. Fabricando em Manaus e vendendo em tudo que é canto. Com essa presença oficial, as lojas recebiam mais cartuchos e também tinham aqueles quiosques que tinham videogame ligado para jogar e testar. Inclusive, um dia no supermercado vi dois moleques brigarem por causa de uma partida do Retorno de Jedi do Super Nintendo. E depois, em 2000, vi um que ficava passando vídeos e propagandas e tinha lá os botões para escolher o que assistir. Foi no dia que eu tava muito afim de comprar o Perfect Dark e até aquele dia só tinha visto fotos do jogo por aí. Aí fui lá no botão Perfect Dark, interrompi um vídeo do Pokémon e resolvi que ia comprar esse jogo. Foi coisa de 4 ou 5 dias depois e passei acho que uns 2 meses jogando direto. Só não joguei mais porque minha televisão quebrou bem nessa época. Grandes tempos. Isso aqui dos cartuchos faz uma diferença incrível. Eu lembro que a loja que geralmente comprava jogos para o Mega Drive era a referência da cidade. Quando tu queria comprar alguma coisa, de qualquer coisa, tu ia lá. Só que na seção de videogames eles só tinham aqueles clássicos, tipo Sonic 1, Altered Beast, eles tinham caixas e caixas lá na parte de videogame. Só que essa já era a época que tinham lançado o Sonic 3. O Super Nintendo tinha milhares de Super Mario World para vender nessa loja. Só que já era a época que saiu o All Star. Mortal 1 era outro que tinha também aos quilos. Mas isso na época que já tinham lançado dois. Desse jeito, a pirataria realmente fazia festa. Mas claro que não foi só isso, a Playtronic trouxe também o atendimento ao consumidor, garantia, a Powerline. É muito importante lembrar dessas partes também. E aí vem o videogame de 64 bits. 23 de agosto de 1993 foi o dia da revelação do projeto Reality. Em 94 eles querem lançar a sua versão de arcade, que foi o Killer Instinct e o Cruis'n USA. E no ano seguinte chegou a sua versão caseira também. Isso foi falado aqui e reforçado lá na abertura do Killer Instinct, lembram? Disponível para jogar em casa em 1995 só no Nintendo Ultra 64. Na verdade, no Nintendo 16 e no Game Boy. O 64 mesmo foi depois de muitos adiamentos e longos períodos que eles não davam qualquer tipo de notícia. Chegou a acontecer uma E3 que eles foram lá e quase que não tocaram no assunto. O videogame só foi lançado mesmo em 96 e chegou sem usar CDs, como eles previam aqui nessa notícia. Depois disso, o resto é história. Na outra página tem notícias da SEGA através da sua representante Tectoy, que já estava no alvo da Playtronic. Vem aí o Master System Compact. O que eu sei foi que alguém aqui ao redor de casa tinha um. E toda vez que ele jogava, vinha dar interferência aqui. Se conseguisse sintonizar direito, dava pra ver ele jogando Streets of Rage 1. E o Mega Drive. Agora ele será vendido com o Sonic 2 na caixa. Era um controle só e ele vinha com cabo RCA. E o Game Gear ganhou aquele adaptador de cartucho de Master System. E também esse negócio que aumenta a tela que... Pensando bem aqui, puxando pela memória, eu nunca vi nem o dele, nem do Game Boy funcionando. Enquanto isso, a SEGA, lá na sua diretoria, está com dúvidas sobre o seu 32 bits. Provavelmente usará CDs e já tem nome, Saturn. No caso, para nós é Saturno. Eles têm os meios e a capacidade, mas não acham que é hora de lançar um 32 bits para jogar em casa. É possível que seja melhor continuar a investir no Mega CD e melhorá-lo, por que não?
A Nintendo anuncia o 64 bits, certamente porque a aliança com a Sony já tinha ido pro saco e a Sega estava em dúvida. Vai ver, foi por isso que eles lançaram o Saturno e o 32X juntos. É pra cagar e sair do mato ao mesmo tempo. Não sei nem se a expressão cabe aqui, mas a impressão que fica é essa. Ainda tem mais aqui. Capcom vai lançar um novo Street Fighter, o Super, e a Commodore, que está apressada, lançou o seu 32 bits, o Amiga CD32. E ele teve muitos lançamentos, muitos mesmo. Só que ele foi descontinuado menos de um ano depois do seu lançamento. Esse mundo é mesmo uma selva. Vai que a SEGA estava certa quando estava em dúvida com o seu 32 bits. Vamos ver os lançamentos do mês. O primeiro é o Wolfenstein 3D. Tira em primeira pessoa contra os nazistas de forma pasteurizada. Tecnicamente, aqui no Super Nintendo eles nem são nazistas. E também não tem sangue, mas tem duas armas novas. Botaram no meio o Passwords e o inédito Strafe, o deslocamento lateral para se desviar. Dentro do possível ficou bem feito até. Não era o Doom que usava uma outra engine gráfica, mas foi mais fácil de rodar aqui no Super Nintendo. Hoje em dia, que vivemos na era da informação, tem programadores que falam que se levarmos em conta o hardware do Super Nintendo e a quantas andava a tecnologia dessa época, essa conversão se mostrou sim uma coisa muito bem feita. De fato, até um ótimo trabalho, porque podemos ver que o jogo não perdeu tanta coisa e continuou rápido. Ele é jogável. É daqueles que o pessoal faz lá sua mágica e descobrem que essa maquininha ainda era capaz de fazer muito mais coisas. Mais tarde ele virou o folclórico Arca de Noé que nós jogamos com o Russell Crowe. Na outra página, Cool Spot, o mascote do refrigerante 7-Up e a sua propaganda disfarçada de jogo. O nome disso é Advergame, só que eu não classificaria esse como tal. Que é aquela história. Um Advergame normal praticamente esfrega a marca ou o produto na nossa cara o tempo todo e dificilmente é um jogo bom. O que não é o caso aqui. Na coisa de mostrar a marca, ele não foi com a mesma gratuidade que nós vimos em outros jogos. Claro que também tem o detalhe de que nós jogamos com o mascote. Ele é o ponto vermelho que chama toda a atenção da garrafa verde. Só que o spot aqui do jogo ele tem personalidade. Ele é descolado, uma alfinetada na Coca-Cola. E existe um game design aqui. Ele não é um jogo de plataforma que só fazemos andar para frente. Existe o desafio de pular as plataformas. Ter o objetivo que é pegar a quantidade de bolinhas vermelhas para resgatar o spot que está preso no fim da fase. É como se nós jogamos com o mascote e aí não precisa colocar o refrigerante como recompensa. Aí com isso eles foram lá e fizeram o jogo do jeito certo. Na época do lançamento, ou melhor, até hoje praticamente não tem 7-Up para vender aqui em Belém. E eu gostei muito desse jogo mesmo. E olha que eu não gosto de refrigerante de limão desde o dia que uma soda limonada me deu uma dor de barriga histórica, que me deixou de molho bem no começo das férias. Deu que conheci a marca, gostei do jogo e não pude tomar o refrigerante. É tipo propaganda das Casas Bahia, que não tem isso aqui em Belém também, mas esse negócio fica passando, enchendo o saco o dia inteiro. De volta ao jogo, ele é recomendado, do Super Nintendo ou do Mega Drive. Ele pode ficar frustrante em alguns pontos, mas é o habitual da dificuldade da época. Próximo. Super de Volta para o Futuro 2. Jogo já folclórico na sua ruindade. Aqui nem tanto, ficou interessante pelo visual que é bem japonês. Foi uma cortesia da sua produção que foi japonesa, mas ainda estava longe de ser o jogo que realmente fizesse justiça ao filme. Foi feito no Japão e ficou por lá. Vamos em frente, vamos mudar o sistema e vamos começar o Mega Drive com o jogo da capa. Rocket Knight Adventure, o gambá cavaleiro que voa com um foguete nas costas. Isso prova que os recursos estão aí e se forem bem utilizados, o resultado é sucesso. Mas também temos que falar que se trata da Konami. Eles são aquelas pessoas que fazem parecer que é fácil fazer o jogo. Plataforma clássico que é incrível. Pule e ataque, pressione o ataque para carregar o foguete, solte para atacar com tudo. Isso é tudo que tu tem, ó. São 7 fases em dificuldade crescente. Quando zerar o jogo uma vez, tu vai querer ir lá de novo com a dificuldade mais alta. Coisa que a gente via muito nos anos 90, mas que nessa época significa um final diferente. Combine isso com o uso ou não de continues e o jogador vai fazer o seu próprio desafio uma hora.
Esse primeiro aqui se chama Rocket Knight Adventures. Ele é exclusivo do Mega Drive. E o mesmo vale para a sua sequência Sparkster. Ele saiu para o Super Nintendo também com esse nome, só que é um jogo diferente. De acordo com a pesquisa, é um spin-off. E todos são recomendados, altamente recomendados para serem jogados a qualquer momento. E se ainda agora tiver umas palavras sobre videogame propaganda, vamos ver um outro aqui mesmo. Global Gladiators, estrelando Mickey Mac, e um patrocínio do McDonald's também. Eles traziam uma mensagem de ecologia. Na verdade, foi uma grande promoção valendo 10 mil hambúrgueres. Um jogo de ação que era bem comum, mas era eficiente. E por quê? Porque o seu designer foi um cara chamado David Perry. E muitos dos seus jogos nesse tempo usaram a mesma engine básica que eu já tinha percebido que existiam similaridades na hora de ativar o cheat mode. Todos eles, quando eram ativados, mostravam uma tela de mexer que tinham lá várias informações de versão do jogo, data do seu lançamento, mas também antes mostrava uma tela com as fotos dos programadores. Mas aí vamos dar nomes aos bois. Os jogos que usaram essa engine foram, entre outros, os dois Earthworm Jim, o Cool Spot que falamos ainda agora, esse, o Aladdin do Mega Drive, tem também o Rei Leão e, tirando algumas pequenas diferenças, dá para perceber que são jogos similares. Mas eu particularmente aponto que todos esses jogos têm a mesma dificuldade na hora que chegam às partes que são de plataforma. Ainda mais quando elas são pequenas e o pulo tem que ser exato. Todos esses jogos nessa hora ficam a mesma coisa. Aqui nesse, isso não é um grande problema, porque diferente do Spot, feito pela mesma Virgin Software que fez o jogo do Spot ainda agora. Esse sim é um jogo de plataforma que basta andar para frente. A parte mais difícil mesmo deve ser a fase de bônus, que nós temos que separar o lixo de acordo com o seu material. Ou então, o mais difícil mesmo é ganhar alguma coisa nessa promoção. Foram 10 mil hambúrgueres. Então, imagino que alguém que assiste ao programa aqui deve ter recebido um. Prefiro muito mais aquele hot dog do desafio que eu fiz outro dia. Pela metade do preço da coisa mais barata do McDonald's, a gente compra um sanduíche 3 vezes maior que mata a fome de verdade. Vamos continuar aqui. Nintendo 8-bit, Mario is Missing. Aqui na rua conhecido como Mario a Missão. Aqui ele foi sequestrado e o Luigi é que ficou encarregado de salvar o dia. É um jogo educativo que colocou o Luigi para dar uma volta pelo mundo e recuperar coisas roubadas pelas tartarugas. Para completar cada lugar visitado, o Luigi primeiro encontra as coisas que foram roubadas, aí ele devolve para o lugar certo que a coisa estava antes, e no processo ele vai descobrir em que lugar do mundo que ele está. Aí sim tem que levar o Yoshi até a cidade e voltar para o castelo. Vai ter uma hora que todas as cidades vão estar salvas e é hora de salvar o Mario finalmente. Foi lançado também para Super Nintendo e computadores. No Master System chegou o primeiro Streets of Rage. Era esse mesmo que o vizinho que tinha o Master System compacto jogava. 7 horas da noite começava a dar interferência aqui, eu já sabia que era ele. Esse Zé Ruela desse vizinho só jogava com Axel e apanhava muito. Ver esse cara jogando não era tipo o gameplay do YouTube que dá pra achar alguém que joga direito. Esse cara era ruim mesmo. Ele dificilmente passava da terceira fase e conseguia ficar sem bater nos inimigos até que o tempo lá no alto da tela acabasse. Nessas vezes que assisti, deu pra entender um pouco do jogo. Ele ficou um pouco reduzido em relação ao Mega Drive, e agora era só para um jogador. O ataque da polícia estava lá e tinham menos inimigos também na tela ao mesmo tempo. A fase 6, que era tipo uma fábrica, que até repetiu o chefe da segunda fase, mudou um pouco as suas armadilhas, e agora tem um chefe próprio. E no meio da arrumação que fizeram para lançar esse jogo, eles conseguiram fazer uma grande besteira, que foi misturar a ordem das músicas. Uma das que fizeram, que foi um grande erro, foi colocar a música da tela de seleção de personagem no lugar da música da segunda fase, que é uma das minhas favoritas de toda a história do Mega Drive. É melhor ir lá e jogar o original do Mega, ou então a do Mega CD, que nessa outra, pelo menos eles deram uma arrumada em tudo que fazia parte do departamento sonoro. As vozes estão mais realistas e as músicas agora têm qualidade de CD. Esse sim é recomendado. Esse aqui, nem tanto. Nos arcades, e também o último jogo dessa edição, temos aqui o NBA Jam, que já foi falado lá naquele especial da Copa do Mundo que tiveram esportes de vários tipos.
E é por isso que esse é o final da primeira parte de hoje. Olha aqui de novo o Hand Vision com o Robocop 1. Que bela porcaria de jogo. Vamos agora para um breve intervalo comercial. Na volta tem mais. Vamos em frente com a Ação Games 80, que tem o Spinal pronto para comer a sua alma. Killer Instinct no Flipper, mais detalhes de Mortal 3, ao mesmo tempo que o 2 ganha mais uma versão, e o Road Rash chega ao terceiro capítulo. Antes tudo estava rosa e agora ficou tudo azul. Adão e Eva no paraíso, mas acho que por lá chegavam mais notícias do que essa edição aqui. O bloco inteiro de notícias da última quinzena são essas fotos da produção do Mortal 3. É legal de ver isso quando o que acabou de acontecer no tempo que o episódio foi escrito foi que parte do elenco se reuniu num evento que aconteceu num flipper lá pelos Estados Unidos. Essa negada parece que não envelhece mesmo, isso é absurdo, os caras estão em pleno 2014 com a mesma cara da época que eles fizeram Mortal 3. Aqui nesse, eles mostraram que tem algumas ilustrações dos personagens e umas fotos no escuro. Ainda são bem do começo. Alguns personagens ainda estão sem o seu nome final, como no caso o Sector, que ainda era só Cyber Ninja, mas sabemos que enquanto não estava decidido eles eram chamados de ketchup de mostarda. O Nightwolf aqui ele era só índio. Sindel era a rainha, Shiva era a mulher de 4 braços e tinha um cara chamado Sandman, que imagino que ele seja o Cabal. Ainda não tem nada sobre o Curtis Striker, que ele estava na fila desde o Mortal 1 e ainda era incerta a volta de outros personagens. Também se fala de um novo botão, que foi o de corrida, que não sei mesmo porque eles falavam tanto dessa função desde o começo da produção do jogo. Ele foi uma novidade, mas ele estava muito longe de ser a coisa revolucionária que todo mundo estava dizendo. Tudo que é jogo da SNK já tinha avanço e corrida, como é que o Mortal Kombat ia revolucionar com isso? Se você quiser saber mais sobre o making of do Mortal 3, vou deixar o link aí para assistir a esse vídeo. Acho que essa segunda parte de hoje vai ser ainda mais curta. Mas vamos fazer valer com o primeiro lançamento do mês, que é daqueles que são um momento histórico. Nasce no 3DO o clássico The Need for Speed. Esse primeiro já foi pela Electronic Arts e teve a assinatura da revista Holding Track, que deve ter sido quem ajudou a licenciar as marcas e garantir os carros reais. Ainda era uma coisa que não acontecia outro dia. Acho que antes desse só mesmo aqueles jogos que eram exclusivos da marca, tipo a série Lotus e a série Test Drive, e um outro jogo que era da Holding Track também, que ele apareceu lá no nosso episódio cancelado, foi para PC. De acordo com o título, eles fizeram um autêntico jogo de corrida, com uma certa quantidade de simulação e só tem mesmo os supercarros. São 8. E antes da corrida tem a tela com a ficha técnica e todos os dados, e alguns vídeos dos caras acelerando e mostrando do que essas máquinas são capazes. Acabou também por entrar para a história os vídeos do rival provocando o jogador. Nem poderia faltar pelo próprio tempo em que o jogo foi lançado, mas passaria muito bem se não tivesse isso. Na pista ele era um jogo excelente, desde o começo. Não que corrida de carrões famosos seja, ou melhor, já fosse uma coisa genérica, mas fazer cada carro ser diferente um do outro e ser divertido e ter desafio, já mostrou a força do 3DO e como fazer um jogo do tipo. Isso aqui foi no 3DO. Depois tiveram versões para PC, PlayStation, Saturno, em que o jogo foi expandido e ganhou mais carros e mais modos, e também deixaram mais fácil de ser jogado. Daí pra frente o resto é história. Na próxima página tem um Mega CD, Soul Star, tiro que lembra um pouco Star Fox se ele fosse feito com gráficos 2D. E ele tirou muita vantagem do hardware do Mega CD.
Os desenhos são bem detalhados e os efeitos de escala estão no ponto certo. É bem legal ele, sabendo usar as ferramentas que tem, não importa o tipo de gráfico. Essa que é a verdade. Vamos virar a página aqui e temos o 32X com a sua versão do Mortal Kombat 2. Essa aqui foi praticamente pegar a versão do Mega Drive e colocar de volta tudo o que eles tiveram que cortar. Com isso, os gráficos e o som melhoraram de uma forma notável. A jogabilidade e todo o resto do jogo ficou no mesmo pé. É como se tu ligasse e só visse mesmo as diferenças na hora que a luta começa. Isso aí parece qualidade, mas nesse caso daqui ele é um ponto negativo, porque melhorar os gráficos, melhorar o som, melhorar todo o resto, mas continuar a mesma coisa, é meio o que nós vemos acontecer com esse monte de FPS que eles lançam atualmente. E uma das coisas que me irritava na versão do Mega Drive, e continuou aqui nessa, até já falei quando falamos lá do Streets of Rage do Master System, que não é o vizinho que jogava que vinha dar interferência na minha televisão. Continuou aqui aquela história de que a música do Combat Tomb, aquela fase lá que tem os espinhos no teto, agora é a música da tela de seleção de personagens. É alguma fixação com a SEGA de pegar a música da segunda fase e jogar para a seleção de personagens. Só com eles mesmo que acontece isso. Se não acreditam, tá aqui. Essa música que tá tocando agora é a original lá do Combat Tomb. E agora sem cortes a versão Mega e 32X. E olha que isso já tinha acontecido quando eles converteram o primeiro jogo no Mega Drive e foi muito pior. Mas vamos em frente. X-Men 2 no Mega Drive. Esse pula porque será visto no especial que está sendo feito. Ou será que já teve esse especial? Bom, se o especial já foi publicado, o link vai ficar aí embaixo. Clique lá depois para assistir. Nós vamos ver mesmo é o Road Rash 3 que está na próxima página. A Electronic Arts fazendo jogo de carro e jogo de moto. Quando chegou esse aqui eu ainda estava jogando 2 feito doido e não conseguia parar e nem imaginava como dava para melhorar aquele jogo. Na verdade, cheguei lá no dia que comprei essa revista e pensei: ó, fizeram mesmo o trecho, vamos ver como é que ficou. O review deles não foi muito animador, só que mesmo assim fui lá e aluguei no velho Videoclube do Pará, ali na Quintino Bocaiúva. Locadora que já fechou há muito tempo. O dono sempre estava lá para atender a gente, o nome dele era Cirilo, mas não era o da novela. Com o subtítulo Tour de Force, Road Rash foi para vários lugares do mundo. Tem até pista no Brasil com um samba eletrônico tocando ao fundo. Os pilotos e as motos me parecem ser gráficos digitalizados e achei que estão demasiadamente magros também. E na pista parece que está tudo a mesma coisa, só que com muitos detalhes a mais. Uma novidade foi que colocaram em certos lugares umas rampas que tem essa roda de carroça que ajudam a fazer uma das coisas clássicas da série, que são os pulos. E é possível que também seja um problema que em alguns níveis avançados a polícia manda até um helicóptero para te pegar. Então pegar a rampa é meter a cabeça no helicóptero. Tem que ficar de olho nisso também. Na parte das motos dá para comprar melhorias para partes diferentes ou então comprar uma nova. E tem ainda um novo sistema de armas que agora continuamos com a mesma para a próxima corrida. Antes a gente podia roubar de alguém, mas perdia quando acabava. E também dá para guardar mais de uma. Voltava o taco e a corrente, tem também uma lata de óleo para jogar no chão, tem um bastão elétrico. Ou então voltar a usar o soco. É só apertar para cima e start ao mesmo tempo para escolher uma arma durante a corrida. Na parte do que ficou ruim é que tem o modo de 2 jogadores, que é meio que dispensável, e o som que temos que escolher se queremos ouvir a música ou os efeitos sonoros. E nenhum dos dois ficou tão bom como era antes. Ainda assim, um jogo muito recomendado. Road Rash é muito clássico. E daqui vamos até os 64 bits, pela primeira vez na história. Temos aqui o tão falado Killer Instinct, feito pela Rare e lançado aqui no Flipper e disponível ano que vem para o Ultra 64, que na verdade foi o Super Nintendo.
Na onda dos jogos 3D, esse daqui se destacou quando ele colocou a sua jogabilidade ainda no 2D, sem deslocamento para frente ou para o fundo e magias. E também tem todo o resto. A sua grande criação mesmo são os combos que foram o que fizeram a sua fama. O seu funcionamento foi baseado não em golpes normais, e sim numa classificação de golpes que fazem a abertura no combo, o link, duplos ou triplos, e depois repete se quiser, para acabar com os finalizadores. Basta entrar com o botão ou comando na hora certa que esse trecho é automático, e é legal que a maioria dos golpes fica diferente quando nós usamos em combos. Segue uma linha, tipo, a abertura é uma voadora forte. No chão, aperta um soco médio, que é o duplo ou triplo, e depois segue com um golpe especial que não derrube, esse aí vai ser o link. Ou então, tu pode usar um que derrube, que ele vai funcionar como finalizador. E isso é um combo simples. Caso tenha sido um link, dá pra ir com duplo, triplo de novo. As possibilidades são inúmeras. Não são infinitas, mas são muitas. Aí a brincadeira é achar o melhor combo e quais os melhores movimentos para se usar para que se faça o maior possível. Claro que se tu for mais rápido, dá para fazer o combo breaker. E para acabar a luta tem fatalities de todos os tipos. Tem os tradicionais, que são como Mortal Kombat mesmo, que alguns são atrocidades e outros são besteira, tipo cair um carro em cima de mim. Tem o Ultimate, que é dar um fatality no meio de um combo, ou o supremo e todo poderoso Ultra Combo. Ele é uma sequência que entra como fatality, e dependendo de como o jogador fizer, ele vai dos 20 hits até 80 e poucos. No caso, alguns usam de bugs e quem dá o Ultra é o jogador que teoricamente iria perder a luta. Isso é bem enrolado mesmo, eu não consegui fazer isso até hoje. Mas continuando o jogo aqui, tem ainda como derrubar o oponente dos cantos de alguns cenários e, por fim, o Humiliation, que seria o Friendship. Isso coloca o inimigo para dançar quando o oponente ganha ele ainda com a primeira barra de energia. Com todas essas coisas, Killer Instinct já seria um jogo inovador bastante. Ele tem o fator violência, que a Nintendo não assinava embaixo, que também foi uma coisa bem diferente, mas na sua parte técnica também tem uns detalhes impressionantes. Esse jogo inteiro parece um filme em CG que ele fica rodando, e tecnicamente é isso que acontece mesmo. Fora as ROMs do jogo, muitos dos seus dados estão gravados num disco rígido. Os gráficos são personagens bem detalhados, e os cenários são frames de filmes que se ajustam a cada movimento de câmera. E conte isso como andar para lá e para cá, zoom, inclinação. Em alguns cenários tem rotação, como no Virtua Fighter, e tem todo o resto. É realmente muita coisa que, se fizermos as contas, em outras palavras, é como se fossem os gráficos do Resident Evil 1 e eles fossem animados e pudéssemos mover a câmera livremente. Esse uso de frames que se arrumam foi justamente para fazer a qualidade não ficar com aquela cara de 3D que todo mundo fazia. Era para mostrar como o Ultra 64 faria diferente também. Deu que tem tudo isso, mas Killer Instinct ainda era essencialmente um jogo de luta 2D na sua jogabilidade. E por isso foi fácil colocar o jogo no Super Nintendo, e ele ainda vinha com aquele CD da trilha sonora que era brinde. Mas o que importa é que não era mais gráfico 3D, foi tudo simplificado, muita coisa foi cortada, mas a jogabilidade ficou 100% a mesma coisa. Foi assim que, quando saiu a do Super Nintendo e chegou a segunda versão, ele continuou sendo um jogo inovador. Passava por alguns ajustes, até por causa da diferença na potência dos sistemas, mas na parte da jogabilidade dá para afirmar que ele ficou mesmo 100% fiel. Depois desse, a série veio para mais um round no segundo jogo, que é o do Nintendo 64 também. Lá ele se chamou Killer Instinct Gold. Refinou todos os sistemas e tudo ficou ainda mais simples do que antes. A série depois veio para mais um round no seu segundo jogo, que foi lançado no 64 também, com o nome Killer Instinct Gold. Ele refinou todos os sistemas e ficou ainda mais simples. Mas isso é um assunto para outro dia também. Vamos ver o segundo com calma. Também tem o mais novo da série, que é pro Xbox One, que tem como brinde esse primeiro jogo no pacote. Então é recomendado também. Continuando aqui, temos no Super Nintendo o Comichão e Coçadinho, o desenho que passa dentro dos Simpsons quando as crianças assistem ao programa do Krusty.
É um jogo de plataforma bem ruim, e a versão do Super Nintendo não ajuda porque teve a sua violência cortada. É um jogo de plataforma bem ruim e que a versão do Super Nintendo não ajuda quando nós vamos ver e a sua violência foi censurada. E isso bem em tempos de Killer Instinct e Mortal Kombat 2. Eles vão lá e fazem uma dessa. Tentaram fazer uma versão com Mega Drive, mas que não foi lançada. Já tem a ROM correndo por aí, então se quiser experimentar é só fazer a busca. Na outra página temos mais 2 jogos. O Jammed, que é de basquete de rua, e esse Street Hockey 95. Uma onda que passou nesse tempo de variantes de esportes oficiais que certamente começou quando eles lançaram o NBA Jam. O Jammed é o basquete de rua que é quase sem regras. 1 contra 1, 21 pontos, e o jogo não vai mais longe do que a linha dos 3 pontos. Tiveram mais aqueles 2 do Charles Barkley e aqueles 2 da Liga de Mutantes, o futebol americano e hóquei no gelo. Que é o caso do hóquei de rua aqui. Foi na onda também dos patins inline que faziam a cabeça da moçada. O último que nós vamos ver, e rapidamente, é o Robocop vs o Exterminador do Futuro no Game Boy. No caso, o Super Game Boy com as suas cores. Segue a mesma linha de ação plataforma que vimos nas versões de 16 bits lá no primeiro episódio esculhambado. E para fechar hoje, vamos de novo com o Megavision, o clone do Mega Drive que foi feito pela Dynacon. Um belo jeito de fechar um episódio duplo. Ação Games 43 e 80, setembro de 1993 e abril de 1995. Vamos lá então fechar o episódio de hoje com curtida e compartilhado e comentário e todo o resto com os links aí de baixo. Cliquem lá que com isso vocês ajudam a manter o programa funcionando. Agora vem o agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Fica um abraço a todos e até a próxima.